Fala pessoal, estamos de volta com mais um interessante capítulo em tomografia multislice. Hoje nós vamos falar sobre o protocolo de orelhas ou mastoides, como é inclusive ainda mais conhecido, né? Há também médicos solicitantes, aí, os médicos otorrinos mais antigos, né, os veteranos, tal, ainda escrevem, ainda pedem como ouvido, né? Mas ouvido é conjugação de verbo e a gente sabe que não se usa mais, tá bom? Então, tomografia das orelhas ou tomografia das mastoides, nós vamos descrever esse capítulo hoje, que vai ser um capítulo muito interessante do ponto de vista até de curiosidade, vamos dizer assim, porque eu vou seguir a mesma linha de pensamento, o mesmo raciocínio que eu fiz para os demais capítulos, né? Nós vamos mostrar o posicionamento, preparo, área de aquisição, mostrar as imagens, falar sobre as principais estruturas anatômicas, mas nesse capítulo nós viemos preparados aí para fazer realmente uma apresentação bastante interessante, porque nós vamos entrar em toda essa área que eu mostrei, que eu falei para vocês, e nós vamos falar também de anatomia, microanatomia ou histologia, como é conhecida. Nós vamos falar sobre ondas sonoras, nós vamos falar sobre trajeto das ondas sonoras pelas orelhas, perdão, e nós vamos falar sobre fisiologia. E nós vamos falar bastante também sobre a duplicidade de funções do nervo auditivo, né? Que é vestíbulo coclear, quando é que ele se divide, por que ele se divide. Vamos falar bastante aí sobre os canais semicirculares e também vamos falar sobre os otolitos também. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É um capítulo longo, mas eu vou tratar de falar o que a gente vem falando logo no início e depois a gente entra nessas outras curiosidades, nessas particularidades, que é para quem já não quer saber sobre isso, fica já sabendo a área de aquisição e aí pode inclusive parar o vídeo. Agora, se você que está me assistindo nesse momento for curioso, hoje nós temos bastante coisa legal para aprender e ouvido, orelha é difícil quem explica de forma tão concisa como eu vou explicar hoje para vocês. Espero que vocês gostem, espero também contar com vocês. Se eu errar em alguma coisa aí eu peço desculpa, mas pelo menos eu tentei dar uma estudada antes de vir aqui apresentar para vocês, é claro. E fiquem aí, vamos dar uma olhada agora então em preparo e posicionamento desse importante estudo. Muito bem pessoal, antes de falar de preparo propriamente dito, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos no YouTube um canal chamado Canal CT. Na descrição desse material ou mesmo dentro do site neurovideo.com.br eu gostaria de apontar para vocês onde mais nós estamos mudando o site e aí a gente não tenho como mostrar para vocês onde está o link, né? Mas eu vou deixar na primeira página o link para vocês se inscreverem, para vocês acessarem, né? E se inscreverem no nosso canal no YouTube. Nós temos dois canais no YouTube: o canal CT, que é onde estão os trailers desse material, e também nós temos o canal RM. Para quem curte RM, nós temos também o canal RM. Se inscrevam em nossos canais, porque isso além de ajudar na performance do canal, né, também ajuda na divulgação, e aí vocês de quebra obviamente ficam sabendo sempre que a gente lança material. Eu gostaria de falar para vocês também que esse ano ou nesse ano nós vamos mandar bastante material ferramental, né, mostrando realmente as particularidades dos programas de aquisição da imagem, né? Nós vamos mostrar para que serve cada um dos links, né? E obviamente não vai dar para mostrar absolutamente tudo, porque é um programa de aquisição de imagem realmente muito grande. Mas nós vamos mostrar as ferramentas mais usadas dentro do programa de tomografia. E nós vamos fazer isso também com ressonância. Mas ressonância é um outro capítulo, depois a gente fala sobre isso, tá? Então vamos dar uma olhada aí na tela.
e vamos ver aí o posicionamento, né? O posicionamento para o estudo de mastoide é o posicionamento básico de cabeça, né? E como preparo desse estudo, basta que o paciente venha com 4 horas de jejum, tá bom? Faça aquela entrevista de segurança de sempre, e se houver a necessidade de injetar o contraste, então a gente já pega a veia antes. Quando a gente injeta contraste em mastoides, ou a gente faz o estudo sem contraste, ou a gente já faz ele direto com contraste, tá bom? Você faz aí o peso do paciente vezes 1.3, 1.5 ou vezes 2, depende do setor, depende da equipe médica que você trabalha. Por exemplo, se o paciente pesa 50 quilos e na equipe que você trabalha injeta vezes 2, você vai injetar 100 ml no paciente, tá bom? Mas isso é só depois de ter feito os scouts. Você deve fazer os scouts, programar e aí sim injetar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, tá aí na tela, o posicionamento é esse. Para posicionar o paciente nessa posição, se for injetar o meio de contraste, ele já deve estar com a veia pega, né? Até para não se mexer. Muito bem. O preparo desse estudo, ou como parte do preparo desse estudo, você deve fazer a entrevista. O pessoal da enfermagem geralmente que faz, né? Faz a entrevista do paciente, vê se ele pode injetar meio de contraste, caso seja necessário, né? E se o paciente for menina, é claro, a entrevista de segurança servirá para ver se a menina está grávida ou não. Tem que sempre perguntar, né? Porque às vezes o paciente está grávida ou existe uma forte suspeita de gravidez e você não vai irradiar essa paciente, né? Mesmo sendo a cabeça da paciente a área de aquisição de imagens, né? Você tem aí a radiação, a tal da radiação espalhada, e né, pode vir a afetar aí o feto dessa mulher. Então, o filho dessa mulher, não, a filha dessa mulher. Então, tem que tomar bastante cuidado, principalmente com as meninas. E as meninas esquecem mesmo, viu? Quem tem que saber somos nós da área, na área da saúde, que temos que saber fazer a entrevista de segurança, né? E se for injetar meio de contraste, tem que passar, né? Não pode ser alérgico, né? A iodo, não pode ter tido, por exemplo, em outra ocasião, se a paciente teve ou o paciente teve reação alérgica muito forte, realmente você não vai poder injetar. Aí o estudo de mastoides, nesse caso, deve ser feito sem o uso do contraste, tá bom? Então, se for injetar o contraste, nós vamos injetar o contraste somente depois de iniciar o exame. E nós vamos mostrar agora, neste momento, para vocês aí na tela, o posicionamento. Posicionamento para o estudo de mastoides, esse posicionamento básico, onde a paciente aqui entra primeiramente a cabeça, né, em decúbito dorsal, tá bom? É o posicionamento básico de crânio, né? Como vocês podem ver, aqui nós temos, aqui tá meio escuro aqui nessa área, mas aqui a gente tem o suporte e você deve prender a cabeça. E agora eu vou dar uma importante dica de exame para você que está iniciando, ou mesmo para você que ou já é veterano na área da radiologia. Presta atenção. Como dica importante para esse estudo é que você faça esse estudo com o seu paciente, com a sua paciente em apneia. Aí você fala, pô Marcelo, mas apneia não é abdômen, não é tórax? Pois é, mas há pacientes que movimentam muito a cabeça conforme respiram, né? Por exemplo, principalmente pacientes com efizema pulmonar, né? Pacientes obesos, tá bom? Então, esse paciente tem uma respiração muito forte e a cabeça, se você olhar de lado, a cabeça sempre vai estar dando uma mexidinha conforme a gente respira. Aí você fala assim, ah, mas é muito pouco. Não é muito pouco. Não é muito pouco. Porque
As estruturas envolvidas no estudo de orelhas são estruturas mínimas, né? Então uma movimentadinha de cabeça conforme respira, você vai fazer borrar as imagens, tá bom? Inclusive, dentro dessa dica eu gostaria de dizer o seguinte, que você faça todas as sequências, tipo os 2 scouts de frente e de lado, com o paciente em apneia. As máquinas, elas já têm voz gravada, né? Ela respire fundo e segure, todo mundo usa essa voz, né? Respire fundo e segure, o paciente vai encher, prender e aí faz o scout. Enche, prende e faz o outro. E aí na hora de adquirir as imagens principais, as imagens axiais ou as imagens principais do estudo, você deve dar o comando de voz. E dentro do comando de voz, você tem, pelo menos na GE, você tem como colocar um delay, né? Então ele dá o comando de voz, respire fundo e segure. Você dá um delay de 2 segundos e ele dá aquele espaço de 2 segundos. E aí só então é que a máquina vai adquirir as imagens. Isso é muito interessante saber, né? Principalmente a respeito desse delay, porque dá tempo do paciente realmente encher o peito de ar, prender, estabilizar, né? E aí com o ar preso, estabilizado, sem se mexer, aí a máquina faz as imagens. Veja bem que são detalhes, né? Mas que fazem a diferença. Porque quando você amplia, quando você reconstrói as imagens com um FOV diminuto, que é onde a imagem fica grande, aí você vai ver que a imagem está um pouco borrada. Então tá, para isso que serve o comando de apneia. Eu espero que vocês façam, parece um pouco estranho, mas é um comando bastante interessante. Eu uso isso há muito tempo, muita gente estranha até hoje, mas para mim não tem problema, eu sei que funciona, porque eu já fiz muitas reconstruções diminutas com FOVs pequenos e a gente vê, né, conforme o tempo passa, a gente vai apurando, né, a visão, a gente vê que realmente esse borramento de imagem pela respiração faz a diferença, né? Então vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada aí agora então no ponto zero, né? O ponto zero é aquele marco, né? Aquele ponto que você zera a máquina. Porque a gente zera a máquina exatamente para a máquina saber onde é o centro do objetivo, né? Ou o início do seu scout. Aqui, ó, nós temos na tela aí uma maquete 3D, né, uma maquete de ser humano, né, sem as camadas. E aí nós vemos aqui o pavilhão auricular, aqui o conduto auditivo externo. E aí o zero deve passar aqui nessa região, uma vez que o laser mostre e aponte essa região, então você marca o zero. Chama landmark no GE. Parece que é isso. Ou, não sei se tem ponto zero agora, andaram traduzindo aí, então não sei como que tá agora, tá bom? E no sistema Siemens você liga o laser e basta você avançar a mesa com o laser ligado que ele já sabe que ali vai ser então o marco zero, o ponto zero do seu exame, tá bom? Uma vez zerada a máquina, né, você vai lá para trás para o comando, ou se o pessoal da enfermagem zera a máquina para vocês, você vai lá para trás e vai fazer os 2 scouts ou as 2 radiografias digitais, como mostra aí na tela, uma de perfil e uma de frente. E a linha vermelha aqui nesse caso mostra exatamente a área de aquisição, né? Nós vemos o osso, o osso temporal por aqui, né? Sua face petrosa, ela é um osso denso, realmente denso. Você vê que a janela nesse estudo, a janela ela está escura, né? Ó, a gente praticamente não vê os ossos da face, exatamente para poder mostrar aqui dentro para vocês, tá bom? Olhando de frente, nós temos todo o osso petroso aqui, né? Todo o osso temporal aí dentro da área de aquisição, tá? Inclusive ambas órbitas, né? E aí, uma vez planejado, você vai adquirir as imagens. As imagens no estudo de mastoides ou orelhas, né? Elas são adquiridas de forma bilateral, né? Nós adquirimos inicialmente com um FOV amplo e depois
que a gente adquire as imagens bilateralmente. Aí sim nós vamos fazer a reconstrução das imagens. Nós temos aí na tela a área de reconstrução unilateral, tá? Então você deve vir com o cursor aqui. Na GE você vem com um cursorzinho aqui e ele vai te dar a posição RL e também vai te dar a posição em AP. Geralmente, no caso aqui é a orelha direita, você vai colocar um R40, R45 aproximadamente, né? E aí você vai pedir a reconstrução. Mais para frente, eu vou no estudo ferramental que nós vamos colocar no YouTube, eu vou mostrar como é que a gente faz a reconstrução dentro do sistema GE. E nós vamos também mostrar como é que a gente faz isso dentro da Siemens também, tá bom? Então você deve reconstruir e não reformatar, reconstruir as imagens com o FOV centrado nessa área. Aqui você vai colocar um FOV de 9 ou 10 centímetros no máximo, tá? Porque aí você vai conseguir ampliar as imagens. Eu vou mostrar a imagem ampliada. Da mesma forma você deve fazer do outro lado. E nós temos aqui uma imagem reconstruída, né, naquele FOV diminuto que eu mostrei para vocês. E nós temos do lado direito da tela aqui uma imagem semelhante que foi adquirida através da reformatação. Então, quando a gente pega a sequência de imagens adquiridas do estudo de mastoides, carrega essas imagens no programa de reformatação e faz o planejamento da reconstrução unilateral. Você faz o planejamento da reformatação, perdão, você faz o planejamento da reformatação unilateral. Então você vai ter um borramento de imagens. Aqui, ó, eu confesso para vocês, eu dei uma forçada aqui na imagem, elas estão bastante borradas. Eu forcei um pouco no Photoshop exatamente para que vocês vejam, né, como é a tendência. Isso aqui é uma tendência de borramento. Então esse borramento de imagens acontece quando nós adquirimos a imagem unilateral através da reformatação. Então as imagens através da reformatação, adquiridas através da reformatação, não são imagens de grande qualidade, não. O bom mesmo é que você adquire as imagens do estudo de mastoides por tomografia, tá? Adquiriu aquele bloco da imagem, vai muita imagem, porque você deve adquirir essas imagens com meio milímetro de espessura, tá? E meio milímetro de espaçamento também, tá bom? Então você vai adquirir as imagens com meio milímetro, tá? E aí sim você vai reconstruir as imagens unilateralmente. Acabou de adquirir as imagens bilateral, como mostra aqui na tela, já parte para a reconstrução para você poder separar lado direito e lado esquerdo. E aí só depois de separar lado direito do lado esquerdo é que você vai carregar essas imagens no programa de reformatação para fazer reformatação no plano coronal e sagital, se for pedido aí pela sua equipe ou pela equipe de médicos onde você trabalha. Agora eu vou mostrar para vocês a reformatação no plano coronal, usando as imagens reconstruídas separadamente e usando também as imagens panorâmicas como elas foram adquiridas. Dá uma olhada aí na tela. Nós temos aqui do lado esquerdo da tela, nós temos uma imagem coronal. Nós temos aí, né, a cóclea, né, o martelinho aqui. Nós temos aí essa imagem, que é uma imagem muito boa, de muito boa qualidade, tá bom? Mas essas imagens foram reformatadas, ela foi adquirida usando as imagens localizadas, ou usando as imagens reconstruídas, né? Aqui, ó, nós temos o mesmo plano, só que usando as imagens panorâmicas.
Eu confesso que eu dei uma forçadinha no Photoshop exatamente para você mostrar, para você ver. É um pouco mais discreto que isso, tá bom? Esse efeito de borramento. Mas eu fiz assim para você perceber, né, a forte tendência a esse borramento aqui, tá? Então você deve fazer. Por que isso, né? Eu vou explicar agora por que isso. Por que usar somente as imagens? Porque quando você pega as imagens amplas, né, as imagens de aquisição bilateral das mastoides e reformata para nesse plano com esse FOV pequeno que vocês estão vendo na tela, tá? O software pega e estica aquela imagem. Quando você estica os pontos, você diminui, né, a qualidade da imagem, você diminui a matriz da imagem, tá bom? Porque você está esticando, você está fazendo uma adaptação de imagens. Já no caso da imagem à esquerda, não, são imagens nativas, né? Elas foram adquiridas, no caso elas foram reconstruídas com esses pixels. Nesses pontos você não vai esticar os pixels, né? Então você tem uma qualidade de contorno, né, ó, bastante importante, uma imagem realmente linda, né? Essa imagem foi adquirida no sistema GE, um filtro realmente sensacional, chama Edge, né? É um filtro próprio desse tipo de aquisição, tá bom? Aí está a importância. Vamos dar uma olhada em outra imagem agora aqui na tela. Essa é uma imagem do plano axial, tá bom? Essa é uma imagem de aquisição reconstruída, tá? Você vê que nós temos contornos com uma qualidade realmente sensacional. Nós temos aí, ó, parte do estribo, né? A cóclea, as mastoides propriamente ditas, as células, o osso petroso. É realmente uma imagem sensacional. Não vou ficar falando anatomia aqui para vocês, tá? Porque eu não sou o cara da anatomia. E agora eu gostaria de mostrar para vocês 3 imagens, né, de um trabalho que está no Slide Player, né? Ó, eu até gostei porque eu não conhecia esse site, né? Eu já tinha visto assim, ano passando, mas agora eu até gostei desse site e estou até a fim de fazer um trabalho por lá. Nós temos aqui no Slide Player, nós temos o trabalho do professor Dr. Moacir Pires, né? Nós aproveitamos aqui umas imagens que mostram aí a anatomia, né, das orelhas propriamente ditas. Nós temos aqui, já a gente volta aqui, né, e nós temos o epitélio ciliado, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Nós temos aqui a orelha, né, a orelha externa, o conduto e o tímpano. Esse conjuntinho forma a orelha externa. Vamos falar agora um pouco sobre onda sonora e o trajeto da onda sonora por nossas orelhas, né? Vamos dizer assim. Então, a onda sonora é uma onda do tipo mecânica, tá bom? E para a gente conseguir interpretar essa onda, ou o conteúdo, vamos dizer assim, a intensidade, tonalidade, enfim, dessa onda, a nossa orelha, ou nossas orelhas, na orelha externa, média e interna, fazem a transformação de onda mecânica em impulso nervoso, tá? E esse impulso nervoso será transmitido para os lobos temporais, onde serão realizadas a análise do áudio, tá bom? Então, essa onda, quando a gente faz, por exemplo, um barulho como um tapa, né? Essa onda, ela perturba as moléculas do ar, né? No caso, nós estamos no ar, né? Então, ela perturba as moléculas do ar, e essa perturbação em forma de onda é como você vê aquela onda da água, né? Quando você bate na água, e aí ela forma aquela onda, exatamente com o mesmo processo, tá bom? Você dá esse tapa aqui, e aí vem essa onda, essa perturbação de ondas, né? Essa perturbação do ambiente, né? No caso, as moléculas do ar, e essa perturbação, essa vibração, segue em direção à nossa orelha também, né? Segue por todas as direções, mas segue também em direção à nossa orelha, passa pelo conduto auditivo externo e vibra a membrana timpânica, ou o tímpano, né? Propriamente dito.
A partir daí nós vamos passar, ou essa onda será, ou o efeito dessa onda sonora.